Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas que nos ouvem no Botequim Virtual. Mais uma entrevista aqui, um assunto bastante difícil para o cidadão comum entender, mas que tem uma importância direta na nossa vida, né? E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida. Já adianto que não se trata agora nem de falar sobre dívida interna ou dívida externa, mas da dívida pública do nosso país, né? Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem, Rogério. Prazer estar aqui novamente no seu programa. Muito grata pelo convite. Pois é. Aqui, quando fala esse assunto de dívida, né, quem já tem assim, mais de 40 anos já deve ter mil fantasmas, né? Porque sempre se ouviu dizer o Brasil tem uma dívida externa e que isso aí, as regras, isso que faz o FMI impor suas regras sobre nós, e que o dia que a gente se livrar disso, nós vamos ser um país realmente soberano, né? Aí houve um governo, a gestão aí petista, né, por um bom período, e, de fato, a dívida com o FMI, né, parece que foi equacionada, e nós, evidentemente, não pagamos a nossa dívida externa, mas temos reservas, né, que poderiam ser uma garantia. O Brasil se livrou, então, do problema da dívida? Nós somos já um país soberano? Não, Rogério, eu te agradeço por colocar o tema, porque a dívida pública, não é, em si, não deveria ser um problema, não é? Deveria ser um instrumento para que o governo federal, o governo dos estados, dos municípios, tivessem acesso a recursos para empregar em investimentos de longo prazo, investimentos que a arrecadação de um ano não dá conta de financiar. Então, a chamada dívida pública deveria ser um importantíssimo instrumento de financiamento. A questão é que, quando a gente começa a investigar, nós encontramos a atuação de vários mecanismos, tanto na dívida externa, como na dívida interna, como na dívida de estados, de municípios, que usam esse guarda-chuva aí da dívida pública para desviar recursos para o sistema financeiro. Por exemplo, eu vou começar com a dívida dos estados, que é uma questão mais próxima das pessoas. A dívida dos estados foi feito um refinanciamento lá no governo Fernando Henrique, depois de 97, 98, a maioria dos estados tiveram um refinanciamento das suas dívidas pelo governo federal. O que aconteceu naquela época? A dívida dos estados tinha um patamar, o governo federal obrigou os estados a privatizar os bancos estaduais. Você se lembra, aí no Rio de Janeiro tinha o Banerj, em Minas Gerais tinha o Benge, tinha Minas Caixa, São Paulo tinha Banespa, Paraná tinha Banestado, Alagoas tinha o Produban. Então, assim, eram vários. Todos os estados tinham seus bancos estaduais. Fizeram uma verdadeira desqualificação desses bancos, como se eles fossem usados somente para falcatruas. Tinha falcatrua, sim, como tem nos bancos privados, como tem em toda parte. Mas, em vez de ir lá enfrentar as coisas erradas que aconteciam e utilizar esse importante instrumento que cada ente federado possuía,
que fizeram? Rifaram esses bancos, privatizaram. Em alguns estados, privatizaram por um valor menor do que o banco tinha em dinheiro em caixa. Um escândalo, menor do que os créditos a receber. E ainda por cima, pegaram os passivos que aqueles bancos tinham. Por exemplo, vou dar o exemplo do Produban de Alagoas, porque lá houve uma CPI, nosso pessoal da Auditoria Cidadã teve acesso. O Produban, lá em Alagoas, tinha um passivo enorme. Coisa assim de 600, 800 milhões. Para aquele estado era muita coisa. Quem que devia isso para o Produban? Os usineiros. Os mesmos que comandavam a política desde sempre e comandam até hoje. Então, quando houve aquele refinanciamento da dívida, o que o governo federal fez? Pegou a dívida do Estado, que já vinha sendo também majorada pela política monetária federal, uma série de coisas, pegou aquela dívida já inflada, pegou esses passivos dos bancos que foram privatizados, somou na dívida pública. A dívida dos estados triplicou de tamanho, tá? E aí o governo federal aplicou um refinanciamento onerosíssimo. Veja bem, aquele acréscimo à dívida dos estados, isso aí não era dívida, isso aí foi um uso do instrumento do endividamento público para livrar aqueles bancos daqueles passivos e perdoar a dívida de grandes empresários, do setor privado. Sim. Maria Lúcia? Depois que somaram isso, só para concluir, esse refinanciamento, ele teve correção automática pelo IGPDI. Olha, esse refinanciamento foi antes da alta do dólar, foi lá na década de 90, quando o dólar era R$1. Pegou toda a alta do dólar e mais juros que variavam de 6% a 9%. O município de São Paulo, por exemplo, o juro foi 9%. Então, olha o escândalo. Veja bem, por que a gente luta por uma auditoria? Essa dívida que cresceu desse jeito, os estados já pagaram mais de 3 vezes e devem mais de 5 vezes. Essa dívida majorada tem sido a responsável pelas privatizações nos estados. Aí, no Rio de Janeiro, vocês entregaram a SEDAI para pagar essa dívida. E todos os estados é a mesma história. Privatizando tudo, atrasando o salário de servidor para pagar a dívida, sacrificando o povo, todos os direitos sociais. E agora, nesse momento, hoje, a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, número 23, está lá na pauta do Congresso, na pauta da Câmara, para securitizar essa dívida dos estados. Essas 5 vezes aí, que devia ser anulada, porque já foi paga mais de 3 vezes, ainda deve 5, por conta desses mecanismos onerosos, sem contrapartida alguma. O mecanismo que está agora lá, entrou de contrabando na PEC dos precatórios, é esse aqui, ó. Vão securitizar a dívida, vão transformar a dívida em papéis financeiros, em debêntures, em derivativos, vão vender esses derivativos para o mercado. E como é que essa dívida vai passar a ser paga? Com o desvio da arrecadação. Todos os cariocas, todas as empresas vão continuar pagando imposto no banco, mas o banco não vai entregar o dinheiro para o Estado. O dinheiro vai cair numa conta vinculada a esse esquema de securitização e o dinheiro vai vazar para esses investidores que comprarem essas debêntures aí da securitização. Então, olha, é um negócio
sem fim, é um empacotamento atrás do outro, cada hora de forma mais onerosa, mais indecente, e o dinheiro não chega no Estado, não tem contrapartida. Por isso, Rogério, que a gente luta por uma auditoria, não é? Em âmbito federal são outros mecanismos, mas eu vou dar uma parada para os outros companheiros que entraram aí também comentarem alguma coisa. Tá bom, Maria Lúcia. A gente só, para esclarecer um pouco para os ouvintes, né, que nem todos têm essa mesma, né, trato diário com esse tema, né, a Maria Lúcia se referiu não à dívida da federação, né, mas dos estados e algumas capitais, como São Paulo, né, e que também é um drama, e agora, como ela denunciou muito bem, né, estamos aí diante de uma oportunidade lá do setor financeiro de ainda lucrar mais ainda financeiramente em cima de uma coisa que se refere à nossa vida, né? Estamos vendo isso na Petrobras também, que virou uma mera empresa que tem que dar lucro, tem que gerar dividendos e não sei o quê, e não cumprir a missão para a qual ela foi criada, né? Mas com relação à questão da dívida também, que há muita dúvida, né, em torno disso, a Maria Lúcia não se referiu à dívida externa, mas a coisa é tão complicada que alguém de fora do país também pode aplicar na nossa dívida interna, né? E isso, parece que houve uma federal, iniciativa, né, boa, né, do governo nas gestões petistas, que diminuiu a participação dos títulos atrelados ao câmbio, né, nessa dívida. Me parece que isso deu alguma melhora no sentido da nossa soberania, né? Mas a rolagem, né, Maria Lúcia vai explicar para a gente, ela é uma ciranda que compromete talvez cerca de 40%, né, do nosso imposto, né? E, enfim, a Maria Lúcia vai dizer. Mas aqui chegaram no nosso botequim o Luiz Antônio e o Hélio Silveira, né? Luiz Antônio dos Santos, Hélio Silveira. Então, realmente no autêntico clima de botequim mesmo. E, então, eu vou passar para vocês, né, os colegas que chegaram agora, mas, não, vou passar. O que eu falei antes, vocês não precisam saber, não. Brincadeira. Quem quer falar primeiro? Olha, eu sou sempre o mais jovem, eu sou o último. Ah, é? Então vai, Luiz Antônio. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, eu lembro de fazer entrevista desde o tempo que a senhora era presidente do sindicato do Isaldo, e os seus alertas com relação a várias áreas, né? A coisa de elaboração e, principalmente, execução de orçamento e chegando até a questão da auditoria da dívida. Eu lembro que a senhora participou da auditoria, se não me engano, no Equador, não foi? Então para nós aí, é muito importante, nesse momento, principalmente esse projeto, a senhora se refere que os estados não vai entrar dinheiro no caixa dos estados e municípios. Então, é mais uma forma de... eu vejo como mais uma tentativa de prejudicar, principalmente, as futuras gerações, porque eles estão jogando aí para frente um endividamento que é possível que a nossa geração não sofra tanto com ela, mas as futuras gerações, continuando esse ritmo, e esse andamento e essas práticas, as futuras gerações vão ser muito prejudicadas, né? Claro que também
é possível que haja algum modelo matemático para medir esse prejuízo futuro, porque o de agora já foi estabelecido lá atrás naqueles mecanismos que a senhora vem denunciando já há algum tempo. Né? Eu lembro que quando houve lá, antes do Temer fazer a reforma da Previdência, a senhora também já denunciava desvios que levaram a uma situação e, mesmo assim, era desnecessário fazer a reforma da Previdência, principalmente da forma como ela foi feita. Mas a gente vai, no futuro, ver esse impacto. Né? Então, eu acho que, principalmente para quem trabalha na área de comunicação, temos que conseguir encontrar uma forma fácil de informar a população esses erros, aliás, esses perigos que já estão sendo fixados para as futuras gerações. A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas é uma tarefa que temos que enfrentar. Que a mídia corporativa, a mídia comercial, a mídia convencional está apoiando integralmente essas políticas. Então, eu acho muito importante a senhora, por favor, nos ajude comentando, né? Claro que esse gráfico que a senhora acabou de mostrar é um exemplo de que é possível encontrar meio de informar. Não é uma coisa fácil, mas a gente tem que enfrentar. Né? O que a senhora vê? Duas coisas que eu gostaria do comentário seu. O comportamento da mídia tradicional e sobre esse esforço, eu entendo que tem que ser permanente, de informar, principalmente a quem menos compreende todos esses riscos. Isso, olha, um dos objetivos da Auditoria Cidadã é exatamente a popularização desse conhecimento. Diariamente, a gente faz posts nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, live toda semana no YouTube, estamos também no Twitter, temos a página auditoriacidadã.org.br, é uma biblioteca. E a gente procura, sim, Luiz, fazer de forma, com uma linguagem fácil. Nós temos cartilhas, tem uma cartilha recente, por exemplo, sobre a reforma administrativa, essa tentativa de desmontar o Estado. Tem cadernos de estudo, livros, por exemplo, eu vinha falando da dívida dos estados, não existe bibliografia no Brasil. Esse livro aqui, ó, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, o PDF dele está de graça lá na página da Auditoria Cidadã, vocês podem baixar. Tem todo esse histórico aí de formação dessa dívida, dessa renegociação absurda, e que agora, ainda por cima, vem esse esquema que eu mostrei de securitização, que entrou de contrabando na PEC 23, um jabuti que já está funcionando de forma ilegal em vários estados, aí no Rio de Janeiro mesmo, estão tentando colocá-lo nesse regime de recuperação fiscal, que não é recuperação coisa nenhuma, é implosão fiscal. Com esse esquema aqui, ó, os contribuintes continuam pagando os tributos ao banco, o banco hoje tem obrigação de entregar aos cofres públicos. Com esse esquema, vai ter um ralo no meio do caminho, a tal da conta vinculada a esse esquema, e o dinheiro vai vazar para esses investidores privilegiados. Então, assim, você tem razão, né, de falar que precisa popularizar, porque a mídia
Olha, a grande mídia hoje, primeiro que ela tem sido comprada por bancos. Se você vê a revista Exame, que lá atrás tinha até matérias que dava para você ver análises econômicas e tudo, agora ela é de propriedade de um banco. Então, desiste, não tem mais análise, só tem lá o discurso que interessa aos bancos. E eles estão mandando em tudo, né? Sempre mandaram. Vocês viram ontem aí o vazamento da conversa do presidente do Banco Central com o André Esteves, que já foi presidente do BTG Pactual, já foi, inclusive, preso, não é? E acusado aí de várias coisas erradas no âmbito das finanças. Agora ele é o aconselhador do presidente do Banco Central. Foi para isso que o Banco Central ficou independente? Para ouvir abertamente os banqueiros, né? Independente em relação ao Estado. Então, essa questão da dívida, eu criei uma expressão, quando eu estava lá no Equador, sistema da dívida. Essa expressão é exatamente para diferenciar esse uso do endividamento público para receber dívidas privadas e transformar em dívida pública, para remunerar a sobra de caixa dos bancos com a Bolsa Banqueiro, para captar os prejuízos do Banco Central. Não tem limite para o prejuízo do Banco Central, não. Veja bem, nós temos aí um teto de gastos para a saúde, para a educação, o povo está na penúria, mas o gasto com a dívida e o gasto com a política monetária do Banco Central é liberado. Só em um ano, em 2016, o prejuízo do Banco Central foi 250 bilhões de reais. Isso não saiu em nenhum jornal, Luiz, claro. Por quê? Quando a gente fala do sistema da dívida, como ele opera, a gente representa através de engrenagens. Por quê? O sistema da dívida garante 40% do orçamento federal todo ano para o pagamento dos gastos financeiros, garante privilégios para a dívida, ausência de limite, ausência de teto, e legaliza, né? Continuamente vão sendo aprovadas leis para acobertar esses mecanismos que começam funcionando de forma ilegal, depois eles são legalizados. Por quê? Porque nós temos um sistema político, primeiro, extremamente alienado em área financeira. Pouquíssimos parlamentares se dedicam, de fato, a estudar e compreender. A maioria recebe ali aqueles projetos prontos que o mercado financeiro entrega para eles defenderem aquilo ali e ter apoio depois nas eleições. Então, isso tudo são as engrenagens. A engrenagem econômica, política, da grande mídia, da corrupção, porque vender voto, colocar o mandato à disposição desse tipo de projeto, isso é corrupção, não é? E tudo mais. Então, está tudo interligado nesse modelo aí, tá? Eu queria aproveitar para responder a pergunta que o Rogério colocou no início, né, que eu comecei falando da dívida estadual, porque está mais próxima, né, das pessoas, acho que as pessoas entendem mais, de forma mais fácil, porque elas lembram do banco estadual que existia, que foi privatizado, e o passivo deles virou dívida. Como assim? Simplesmente virou dívida. E o povo está pagando essa dívida, pagando caro essa dívida, que só vai aumentando, né? Quanto mais paga, mais ela aumenta por conta desses mecanismos aí aplicados pelo mercado a isso, né? Exato. E muitas vendas, não só de bancos, né, mas como até da parte da Petrobras e coisas da SEDAI, como você citou, justificadas em controlar a dívida. E ela só faz crescer, né? Mas eu peço licença para te interromper um instantinho, só para fazer alguns lembretes. Primeiro que
auditoriacidadã.org.br, não é isso? Isso. Lá tem um acervo, né? Qualquer cidadão interessado na cidadania, que é o caso também, pode ter acesso a informações que não são fáceis de obter, né? E de maneira também direta e simples. E eu vou passar para o Hélio, porque eu sei que também a sua próxima fala seria mais também, talvez, voltada para a dívida federal, né? Não sei, pelo que eu entendi. E o Hélio é economista, aposentado do BNDES, e a gente conversa muito sobre também a função desse muito bem definido sistema da dívida, né? Foi colocado por ti, como forma também de amarrar o Estado para que ele não cumpra a sua missão de desenvolver e melhorar a vida das pessoas, né? Desenvolver o país, né, de forma soberana e melhorar a vida das pessoas. Mas eu vou passar para o Hélio, lembrando para o pessoal aqui, que eu não falei nenhuma vez, então vou pedir uma vez para todo mundo que estiver ouvindo, clicar lá no nosso... se inscrever no nosso canal, né, no YouTube, Botequim Virtual 2020, e clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver uma nova entrevista. Vocês estão vendo aí que são assuntos, embora a gente esteja aqui num clima informal de botequim, mas de uma relevância enorme para os cidadãos e que muitas vezes a gente não sabe como se posicionar. Hélio, por favor. Oi, Maria Lúcia. Te conheço já de palestras na EPET. Por aí a gente já se conhece, eu leio bastante o que você escreve. Olha só, eu sou um economista aposentado do BNDES. E nós não estamos em conferência, nós estamos no botequim. Esse botequim ele é meio ruim porque não tem álcool, mas é o botequim da pandemia, né? Infelizmente tem que ser assim, tem que se proceder assim, né? E aí o que eu quero falar com você é que tudo aqui é na base da informalidade, eu pelo menos penso assim, entendeu? É papo de botequim mesmo, tá? Então, nesse papo de botequim, a gente pode dizer tudo, entendeu? A gente tem a língua solta para falar tudo da maneira mais informal possível, mas eu vou parar. Rogério, quanto tempo tem ainda na primeira parte? Até agora não foi avisado aí daqueles 10 minutos finais, não. É que esse botequim, Maria Lúcia, ele corta a gente no meio do papo, entendeu? O Mas dono do botequim é terrível. Todo mundo está correndo, meu amigo. Certo. Mas aí, quando volta a segunda parte do botequim, é sempre uma incógnita. Voltará ou não voltará? Eis a questão. Mas geralmente volta. Mas vamos lá. Eu adoro o seu trabalho. Acho muito importante. Principalmente que a auditoria, muito mais do que você levantar todos os números, é você levantar a questão política, né? Por exemplo, quando você viu lá no Equador, tinha contratos que não existiam, né? Tinha contratos de dívida que não existiam. E no outro dia também, é pena que eu não gravei essa entrevista não, essa live. Você conhece André Araújo? Ele escreve muito no GGN. É um jornalista fantástico, fantástico. E ele já tem uma certa idade, e ele fez uma live, ele disse que a auditoria do ministro do Getúlio, não, o nome dele? Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, desculpe, a cabeça falha a beça. Principalmente sem álcool, imagina com álcool. Mas olha só, o Oswaldo Aranha, o André Araújo disse que a dívida foi diminuída, você sabe por quê? Porque naquela época não tinha todo esse sistema de informação. Então tinha dívida que não tinha mais documento. Não tinha mais documento para provar que existia aquela dívida. E assim ela foi jogada para o alto, entendeu? E se reduziu bastante naqueles contratos com a dívida inglesa. Então, é mais ou menos assim. Eu acho muito importante exatamente o trabalho de vocês, porque numa auditoria, principalmente jurídica, você vai ver contratos e contratos errados, né? Errados, absurdos, né? Enviesados, e é isso que vai mostrar. Agora, em 2018, eu sou
dirigente da Associação de Funcionários do BNDES. Tá? Aí me pediram para fazer um trabalho sobre a dívida, exatamente para contrabalançar o teto dos gastos, que estava começando a ser pensado para ser votado como foi votado. Né? E aí eu dizia o seguinte, olha, eu fiz um levantamento, eu adorei, que eu achei um trabalho que foi premiado pela Receita Federal, entendeu? Que mostrava todo o histórico da dívida pública brasileira. E ali eu percebi, sabe o que é assim, mais interessante? Porque eu sei que a dívida nossa, ela não é para financiar investimento, não é. Ela é para favorecer o rentismo. Depois do FMI, foi criado o rentismo do Brasil. De lá, de 82 para cá, é o rentismo. E aí não foi financiado. Isso é o pior, Maria Lúcia. Sabe o que acontece? Eu somei todos os superávites fiscais de 82 até hoje, até 2018. Aí, juntei, fiz uma soma. Isso daí dava mais ou menos o tamanho da dívida em relação ao PIB. A mesma coisa. Ou seja, ela foi criada não para financiar nada. Está lá, está mostrado pelo trabalho esqueci o nome dele, que foi premiado pela Receita Federal. Iguala a dívida, iguala aos superávites. Quer dizer, ele foi criado não pela necessidade do superávit, para pagar dívida. Ela foi feita por ela mesma, foi feita por rentismo. Foi isso que ficou constatado ali. Por isso que eu acho importante o trabalho de vocês, para mostrar, de vez em quando, exatamente isso, entende? Que o absurdo, ela não foi constituída para financiar o gasto do governo, entende? Mas eu tenho os 5 artigos, eles estão aí. Eu acho que eu não escrevi com o Rogério, mas escrevi com o Gustavo Galvão, colega lá do BNDES. Você deve conhecer Gustavo Galvão, você conhece ele? Sim. Então, escrevemos com ele e mostramos isso, entende? Em cinco capítulos. Mas é isso, eu falei demais. Aí eu queria assim, mais ouvir a sua opinião, exatamente sobre o político, a questão política disso, que não existe. Essa dívida pública brasileira é para alimentar o rentismo. E o rentismo é a pior coisa, como dizia Keynes, né? Exatamente. Olha, isso aí que você está falando, que você pesquisou e, inclusive, registrou, depois manda para a gente os artigos, para a gente publicar também, viu? Ainda que não sejam atuais, são históricos, né? Envia também, que a gente coloca lá na página. Por que que a gente quer auditoria? Exatamente para isso, para desmascarar. Por quê? Essa dívida que cresceu dessa forma, a dívida interna já está em 7 trilhões praticamente. 7 trilhões. O número que sai nos jornais aí é 2 trilhões a menos. Por quê? Aqueles títulos que o Tesouro doa para o Banco Central e que o Banco Central usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos, eles não colocam na conta da dívida, não, só que é dívida. O Tesouro doa o título para o Banco Central e ainda por cima paga juros sobre esses títulos doados. É um escândalo. O Tesouro gastou mais de 3 trilhões de 2010 a 2020 para financiar o Banco Central, essa política monetária, quer dizer, o Banco Central é uma correia de transmissão de recurso público para os bancos, e para isso não tem teto, isso aí está fora do teto, tá? Está fora do teto de gastos. A emenda 95 não alcança esse tipo de despesa, tá? Você tem toda a razão, a dívida não serviu para investimentos no Brasil, essa dívida de 7 trilhões. E quem diz isso agora é o próprio Tribunal de Contas da União. De tanto a gente panfletar lá no Congresso, né, que precisava fazer auditoria, que a dívida não tem contrapartida, um dia o Senado requereu ao TCU que fizesse um levantamento. O TCU fez o levantamento e apresentou em audiência pública na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos esse videozinho lá na página da auditoria, é só vocês clicarem. TCU, tá? E vocês vão ver lá várias matérias do TCU, vocês vão achar lá entre elas o vídeo que
até curtinho, o recorte, tem a palestra toda e tem o recorte, do trecho que o representante do TCU fala: a dívida interna não serviu para investimentos no país. Nenhum investimento feito nesses anos todos do levantamento, que foi de 2000 a 2017, nenhum investimento foi pago com recurso de dívida, na rubrica lá, contábil de título de dívida. Ele declarou isso ao Senado, e esse recorte está lá. Vocês podem encontrar na página da Auditoria Cidadã. Então, agora, o maior escândalo é os senadores, os deputados, ninguém pode alegar que não sabe disso. Está lá. Mesmo assim, olha o sacrifício do ajuste fiscal, do teto de gastos, das contrarreformas, das privatizações, desde Collor, passando por todos os presidentes, porque todos privatizaram, claro, que alguns mais do que outros, né? Fernando Henrique privatizou muito, agora Bolsonaro também, com Guedes aí querendo privatizar tudo, né? Para quê? Se vocês pegarem a legislação de todas as privatizações feitas em todos os governos, a justificativa que está lá é para pagar a dívida. Essa dívida que, como você colocou muito bem, é para financiar o rentismo. Então, o Brasil está aí nesse atraso socioeconômico, milhões de pessoas na indigência, na miséria, disputando osso, disputando lixo de supermercado de coisas vencidas, quer dizer, lixo, para sobreviver na rua. Um país rico como o nosso, com tantas potencialidades como o Brasil, olha, isso é de uma violência inaceitável. Então, a gente continua nessa luta, porque todo ano a figura é essa. Ó. Essa aqui é a pizza federal agora, viu, Rogério? Que o Edson trouxe aí para a pauta. Todo ano é uma pizza mais ou menos assim, ó. 40% para o gasto com a dívida, uns 20 e poucos por cento, a Previdência só vem diminuindo por causa das contrarreformas, né? Educação, saúde, vocês podem acessar na página da Auditoria Cidadã o gráfico atualizado, tá? Tá lá, inclusive, se vocês clicarem no gráfico, cai no artigo que analisa o orçamento 2020, tem um texto explicando, fazendo alguns comparativos, por exemplo, em 2020, ano de pandemia, as pessoas devem achar que o gasto com saúde foi o que mais cresceu, né? Foi não. O gasto que mais cresceu foi o gasto financeiro com a dívida, cresceu 33%. Foi o que mais cresceu. E a educação, que é a base de tudo? Essa semana mesmo saiu uma reportagem aí das construtoras, né, que voltaram a ter encomendas, voltaram a trabalhar, construção civil. O que falaram? Ah, não tem empregado qualificado. Claro! O que aconteceu com a educação no Brasil? Sucateamento. Em 2020, a educação perdeu recursos, tanto em termos nominais como em termos percentuais. Então, nosso país, a gente está muito mal administrado. O modelo econômico aplicado aqui é um modelo destinado ao rentismo através do sistema da dívida e da política monetária do Banco Central, que é uma política monetária suicida. Vê se pode, nesse momento, o Banco Central disparando juros com a desculpa de controlar a inflação. O que está produzindo inflação? Alta dos combustíveis por causa da política de preço equiparada à importação que o Pedro Parente instalou na Petrobras. E só o pessoal da EPET fala nisso, os petroleiros da FUP. A grande mídia não toca nesse assunto de jeito nenhum. Coloca lá culpa do ICMS, joga a culpa no... Fica criando cortina de fumaça para esconder o problema, onde é que está a fonte do problema. Porque se a Petrobras aplicasse política de custo de produção, nenhuma empresa internacional poderia competir aqui dentro com a gasolina da Petrobras. O que estão fazendo?
matando, esquartejando a Petrobras, rifando as refinarias, a distribuidora já foi, o gás, não é? Exploração de gás aí sendo rifada. É um escândalo o que está acontecendo aqui no Brasil. E tudo com a desculpa de pagar essa tal dessa dívida. Tá? Então, a auditoria é fundamental para a gente trazer isso à luz, mobilizar a sociedade, né, para enfrentar esse modelo econômico totalmente equivocado que está aqui no Brasil e nos empurrando para uma escassez em todos os sentidos, escassez para a vida das pessoas, olha quantos da miséria, né, como eu citei, escassez de desenvolvimento socioeconômico, escassez de tudo. E essa escassez não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é o país da abundância. Nós temos simplesmente tudo aqui, a gente é rico em todos os sentidos, inclusive em dinheiro em caixa. Nós temos mantido quase 5 trilhões em caixa, na gaveta, lá fora em reserva, que faz a reserva e a reserva fica lá intacta. Ora, só para dar garantia para os rentistas. Tem mais de 1,5 trilhão na conta do Tesouro Nacional e do Banco Central. Soma tudo isso, 5 trilhões. E aí essa crise, essa penúria toda, né? O país entregue a esse mecanismo. Então, a gente tem que continuar lutando e trazer cada vez mais pessoas para debater esse tema, pressionar os candidatos, né? Ano que vem tem eleições, nós temos que pressionar os candidatos, candidato que não estiver falando do sistema da dívida, da política monetária do Banco Central, do modelo tributário regressivo e do modelo extrativista, irresponsável para com as pessoas, o meio ambiente, está despreparado. Todo candidato tem que estar abordando, no mínimo, esses 4 eixos. Se estiver fazendo discurso bonito, que vai fazer isso na educação, vai fazer isso na saúde, como? Se não enfrentar esses 4 eixos, o sistema da dívida, a política monetária do Banco Central, o modelo tributário e o modelo extrativista e irresponsável com as pessoas e o ambiente, essa farra da mineração e do agronegócio de exportação, tem que enfrentar isso. Gente, quem está falando isso é a Maria Lúcia Fatorelli, que ela não é apenas entre aspas, né, a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, não. Ela participou, como disse o Luiz Antônio, lembrou, né, da Auditoria da Dívida do Equador e, se não me engano, também da Grécia, não é, Maria Lúcia? E a Maria Lúcia, agora na última parte, ela estava se referindo à dívida pública interna, né? Que é, assim, por isso que ela estava se referindo também ao orçamento federal, que, na hora de fechar, eles fazem contas muito apertadas para todas as despesas, menos para os juros, né? Ela comentou também sobre a Previdência, que diminuiu a despesa com a Previdência, é claro, né? Porque, diante de tantos absurdos que estão sendo feitos com a Previdência Pública no Brasil, tinha que diminuir a despesa. Mas eles não falam, isso é muito importante, porque tanto a Maria Lúcia quanto o Hélio ponderaram aqui, que esse modelo, esse sistema favorece o rentismo, né? O rentismo não gera consumo, né? Já são pessoas que já têm o seu consumo atendido. Já as aposentadorias, elas vão direto para o mercado, porque o aposentado dificilmente poupa, né? Então, aí eles pagam impostos, então uma boa parte dessa despesa, entre aspas, volta para os cofres públicos, né? Enquanto o dinheiro do rentismo, inclusive, um detalhe, né? A gente está falando de dívida interna, né, Maria Lúcia? Mas como foi falado antes, um estrangeiro ou um brasileiro que tem uma conta no exterior pode aplicar na nossa dívida, né? Especular com a nossa dívida, que ela existe para a nossa vida melhorar, né? Não para fazer especulação, isento de impostos, né? De impostos. Então, é isso aí. Quem está falando isso, contando para vocês, é a Maria Lúcia Fatorelli, que tem essa experiência toda.
Então, gente, nós estamos Pessoal, encaminhando olha só. aqui Olha só, deixa eu só fazer, que eu estou lembrando aqui de uma coisa. Tudo isso ali que a doutora Maria Lúcia falou, e você também perguntou, que é o Estado ficar impossibilitado de praticar política pública. Né? Eu lembro que, mesmo antes da pandemia, até o Fundo Monetário Internacional já tinha abandonado aquela linha do ajuste duro e puro. Não é por aí o ajuste fiscal dessa maneira. O próprio FMI já recomenda, mesmo antes da pandemia, a ação e a presença do Estado nas atividades em todos os campos. Porque sem Estado não vai ter possibilidade de avançar. Era só esse breve comentário que eu gostaria de acrescentar. Perfeito, Luiz. A gente está se encaminhando, né, já para o final do programa, e é um tema vastíssimo, né? Poderíamos ficar aqui até dias discutindo isso, porque é uma luta antiga, inclusive. Hélio, você quer fazer mais alguma pergunta? Então, Sim. por favor, passa. Maria Lúcia, seguinte, você falou do TCU, eu fico muito amuado com o TCU quando ele criou a pedalada fiscal. Mesmo depois ele se redimindo um pouquinho, não veio a público, não veio assim, em grandes manchetes, né? E, por conta de uma pedalada, se tirou uma presidente dentro da República, né? Agora, eu vou falar outra coisa para você. Nós, eu, Rogério, Gustavo, temos uma série de artigos que é assim, tem um lema, 99% univos, entendeu? Entendei como são as coisas para vocês saberem conscientizar e pedir o que vocês têm direito, contra 1%. E ontem, anteontem, aquele vazamento daquela entrevista com o banqueiro, ele deu toda uma aula vastíssima de como pensa o 1%. Né? Devia ser amplamente divulgado para os 99% entenderem um pouquinho como é que a coisa funciona. O Luiz Antônio, quando falou que as novas gerações serão prejudicadas, eu, que sou um clássico, nunca um velho, eu já fui jovem. E durante a minha juventude eu esperava que o Brasil ia ser o Brasil do milagre. Eu estava vendo mais ou menos aquilo, né? Até que nós caímos no pé do FMI. Então, o que eu digo é o seguinte, a minha geração está sendo queimada, foi queimada. Então, o que eu espero daqui para frente é que as novas gerações acordem e se conscientizem que elas são os 99%. Ouça a entrevista do professor banqueiro para ver como a coisa funciona. Ele mostrou ali que ele tem o Centrão na mão, ele tem o Banco Central na mão e ele tem o Supremo Tribunal Federal na mão, dando aula para o Supremo. Entende? Então, eu queria saber como é que a senhora pensa... também, né? E o presidente da Câmara. O da Câmara também. Então, o que você pensa disso, Maria Lúcia? Entende? Assim, em termos de economia política, mais do que economia pura, né? Os 99% têm que entender também como funciona um pouco a economia política e até a geopolítica atualmente, né? Olha, esse vazamento aí, dessa entrevista do André Esteves, né, que ex-presidente do BTG Pactual, um cara que já foi, inclusive, preso, acusado aí de várias falcatruas. Então, essa entrevista cai como uma luva no que a Auditoria Cidadã vem denunciando. Por exemplo, nós lutamos ferrenhamente contra a aprovação do projeto de lei que nós chamamos de Bolsa Banqueiro, que legaliza a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Esse projeto, a justificativa dele era que tinha que remunerar essa sobra de caixa dos bancos para controlar o patamar de juros.
Olha, essa entrevista aí mostrou o quê? O juro é decidido numa ligação lá. O que você acha? É assim. O que você acha? Não. Com aquele palavreado ali. Então, veio direitinho. A gente tem denunciado que essa alta de juros não tem nada, não tem justificativa técnica. Igual agora, subir Selic para controlar a inflação? Subir juros Selic, que faz subir todas as demais taxas de juros de mercado, vai fazer baixar o preço da gasolina, do diesel, da carne, do arroz, da soja, que é isso que está puxando a inflação? Claro que não, mas vai aumentar o ganho do banqueiro, do estrangeiro que compra título da dívida interna, de todos os grandes endinheirados, não é? Que podem comprar os títulos da dívida, né? Que tem dinheiro sobrando para investir na especulação. As outras coisas também que ele falou ali, né? A gente combateu a Bolsa Banqueiro, a alta dos juros, a independência do Banco Central, aquela história ali de independência do Banco Central para dizer que o Banco Central tem que ser um órgão técnico, tem que ser, né? Essa entrevista escancarou que de técnica ali não tem nada. É um órgão à mercê dos banqueiros. Sempre foi. Mas agora deram a independência, votaram, aprovaram. E agora vai ser mais difícil da gente retomar isso aí. Tá? Agora, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Apesar de ver todo esse desmonte que tem sido feito aqui no Brasil, até porque quando a gente pesquisa e vê, o problema está aqui, ó. É só mudar isso aqui. Agora, tem que ter vontade política, não é? Então, nós temos que ter mais pessoas compreendendo isso, pressionando para que a classe política idealista, que ainda existem uns poucos aí, assumam essas bandeiras, não é? Por que quando a gente fala em auditoria, o pessoal arrepia lá no Congresso? Não querem fazer auditoria. A auditoria deveria ser uma praxe. Porque a ausência da auditoria é que está levando o país a esse caos. Esse mau uso da dívida pública para desviar dinheiro para banco, isso é que está provocando caos aqui, nos jogando numa escassez brutal, como você citou muito bem. Quantos anos aí de sacrifício para fazer o superávit primário? Porque o que é o superávit, gente? É enxugar o gasto para que a arrecadação supere essa sobra entre o que arrecadou e o que gastou, de acordo com a teoria, iria para pagar a dívida. Só que nesse período, a dívida explodiu. Por quê? Porque o que faz a dívida pública não é o gasto público, são esses mecanismos. É a remuneração da sobra de caixa dos bancos, a cobertura dos prejuízos do Banco Central, juros extorsivos, transformação de dívida privada em dívida pública, tá? E vai por aí afora. Uma série de mecanismos que estão lá nos materiais da Auditoria Cidadã. Eu espero que vocês acessem, ajudem a compartilhar nas redes sociais, comentem. É importante. A gente precisa fazer cards fáceis e mais chamativos, né, para que as pessoas comentem, compartilhem, tá? Maria Lúcia, Perfeito. Só para lembrar também uma coisinha, rapidinho, Rogério, só para lembrar uma coisinha, que é só entender também o artigo 166 da Constituição Federal e o parágrafo 3º, que foi incluído hoje por um parlamentar da época, que hoje ele faz parte do Conselho do BTG Pactual. Entendeu? Ele fala o seguinte: independente de qualquer coisa, se garante o pagamento dos juros da dívida pública. Você cria dinheiro para isso. As pessoas não sabem disso, entendeu? Não pode ter dinheiro para gastar em gastos essenciais, mas os juros é sagrado. Você chama a Casa da Moeda, roda dinheiro para pagar. Também tem que ser lembrado isso, politicamente. Muito importante esse texto que denuncia isso, foi feito pelo professor Adriano Benayon e professor Pedro Rezende,
Isso. Chama-se Anatomia de uma Fraude à Constituição. Porque o Nelson Jobim confessou que colocou aquele artigo lá, entre outros, né? E ele até se vangloria. Desculpe, Maria Lúcia, você falou certo. Ele se vangloria de ter colocado. Você vê onde ele está hoje. Essa gente, com essa índole, né, sem ética alguma, não está nem aí para o povo brasileiro, estão desviando recursos públicos descaradamente para esse rentismo. É essa gente que está aí apitando, né? Vocês viram ele falando lá, a independência do Banco Central? Inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. O voto do Lewandowski, que era o relator, inconstitucional. Vocês viram ele falando? Eu fui lá, dei os pitacos lá, falei... Quer dizer, essa avacalhação, não é? Avacalhação total. Por isso, a gente tem também uma campanha, está aí na página da auditoria, é hora de virar o jogo. O povo tem que acordar, como vocês falaram, o povo tem que entender o quanto ele está sendo roubado e quanto esse país é rico, cheio de potencialidades. E nós temos que virar o jogo, e é o povo que vai virar. Não podemos esperar a elite, não, que chega lá em cima, gente, está aí fazendo os acordinhos para chegar. Nós temos que contar com a conscientização popular. Só mais um breve comentário. Um mecanismo que me parece que, mesmo para nós da imprensa, nós temos condição de trabalhar para explicar que o povo sabe o que significa porta giratória, não é? Porta giratória é o mecanismo onde a pessoa ocupa um cargo, não só em banco, mas em outras áreas também, e vai ocupar uma função, passa para a atividade pública, em uma atividade muito importante, e dali a um tempo eles voltam para a atividade privada, ganhando muito mais do que ganhava antes. Então, a existência desse mecanismo comprova essa esculhambação, essa balbúrdia, esse furdúncio que o poder público brasileiro está submetido, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, Luiz Antônio. Fala nisso, Luiz Antônio, está aparecendo aqui no seu letreiro Maria Luísa, né? Aí eu já chamei a Maria Lúcia de Maria Luísa, tá vendo? Estou lendo aqui o seu nome errado, pô. O nome dela está certo. Não, Maria Lúcia. Maria Lúcia, mas a do Luiz Antônio aparece aqui como Maria Luísa, olha só. É a minha companheira. Pessoal... É a minha companheira. A conversa... É tua xará. Não é xará, não é xará. Olha, Luísa é sinônimo de Lúcia, viu? Em espanhol. Não tem diferença. Espanhol. Luísa e Lúcia é o mesmo nome. Eu acho que é espanhol também, Luísa. Ou Luzia. É Luzia. Outra é Luzia. Espanhol é Luzia. É tudo uma coisa só. É tudo uma mesma raiz, né? E como é o assunto que a gente está tratando aqui, que é tudo dívida que nós, povo brasileiro, estamos pagando, né? Injustamente. E ainda nessa área da semântica, eu achei muito interessante que a Maria Lúcia lembrou do superávit primário, né? Esse nome é bem característico, né? Porque eles inventaram, só existe superávit e déficit, né? Mas eles inventaram o superávit primário para dizer que é sem contar os juros. Então, a gente tem, quanto maior o superávit primário, é pior, né? Porque é mais dinheiro que sai da educação, da saúde, Rogério, para pagar juros. Rogério, o artigo 166 garante o pagamento do juro em qualquer condição. Exato. Muito bem lembrado, professor Adriano Benayon. Tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes, e por isso mesmo ele foi bem até perseguido, colocado de lado e tal, né? Mas, gente, que conversa boa, né? Apesar do tema ser
tão espinhoso, né? A gente agradece demais a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Ela ajudou na auditoria lá no Equador, na Grécia, ela é auditora fiscal, então, vocês que ainda não tiverem ainda alguma dúvida, por favor, vão lá no auditoriacidadã.org.br, tem um vasto material com a linguagem bem acessível, tá? Obrigado, Luiz Antônio, Hélio Silveira e Maria Luísa Fatorelli. Valeu. Muito grata a todos vocês, viu? Forte abraço e vamos lutar até virar esse jogo. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.